Episódio 6. O encontro com Wagner. Uma nova direção. Era uma tarde de outono em Leipzig, no ano de 1868, quando o jovem Friedrich Nietzsche, então com 24 anos, cruzou os jardins da residência que mudaria o curso de sua vida. O ar estava carregado de expectativa e um leve nervosismo enquanto ele se preparava para conhecer uma figura que já admirava à distância: Richard Wagner, o renomado compositor alemão. O encontro havia sido arranjado por um amigo em comum, Ernst Windisch, que conhecia a admiração de Nietzsche pela obra de Wagner. Nietzsche, já um promissor filólogo e estudioso da cultura grega antiga, estava prestes a entrar em contato com uma força que redefiniria sua trajetória intelectual e artística. Ao entrar na sala, Nietzsche foi imediatamente cativado pela presença magnética de Wagner. O compositor, então com 55 anos, era uma figura imponente, com uma personalidade carismática que preenchia o ambiente. Wagner, por sua vez, ficou intrigado com o jovem acadêmico, cuja reputação já o precedia. Nietzsche se apresentou com uma mistura de reverência e entusiasmo. É uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Wagner, com um sorriso caloroso, respondeu: O prazer é meu. Ouvi falar muito bem de seus trabalhos em filologia clássica. Assim começou uma conversa que se estenderia por horas, abrangendo tópicos que iam da música à filosofia, da cultura grega antiga à situação atual da Alemanha. Nietzsche ficou impressionado com a amplitude do conhecimento de Wagner e sua visão apaixonada sobre o papel da arte na sociedade. Durante essa primeira conversa, Wagner compartilhou suas ideias sobre a obra de arte total, um conceito alemão que unia música, teatro, artes visuais e poesia em uma experiência artística holística. Nietzsche, com sua formação clássica, viu nessa ideia ecos da antiga tragédia grega, uma forma de arte que ele considerava o ápice da expressão cultural. Sua visão de uma arte que transcende as fronteiras convencionais, Nietzsche comentou, me lembra a grandeza da tragédia grega, onde música, poesia e performance se fundiam em uma experiência transcendente. Wagner, animado por encontrar um interlocutor tão perspicaz, respondeu: Exatamente, meu jovem amigo. É precisamente essa síntese que busco em minhas óperas. Uma renovação do espírito trágico para a nossa era moderna. Este primeiro encontro marcou o início de uma amizade intensa e uma colaboração intelectual que duraria anos. Nietzsche encontrou em Wagner não apenas um mentor artístico, mas também uma figura paterna, preenchendo um vazio emocional que carregava desde a morte prematura de seu pai. Nos anos que se seguiram, Nietzsche se tornou um visitante frequente da residência dos Wagner em Tribschen, na Suíça. Essas visitas eram mais do que simples encontros sociais. Eram verdadeiros simpósios intelectuais, onde ideias eram debatidas, teorias eram formuladas e uma nova visão de cultura e arte começava a tomar forma. Em uma dessas visitas, Nietzsche escreveu em seu diário: Cada momento na presença de Wagner é uma revelação. Sua mente é um caleidoscópio de ideias, cada uma mais brilhante que a outra. Sinto que estou no limiar de uma nova compreensão da arte e da vida. A influência de Wagner no pensamento filosófico e estético de Nietzsche foi profunda e multifacetada. O compositor introduziu Nietzsche a uma gama de novas ideias e perspectivas, desde o pessimismo filosófico de Arthur Schopenhauer até conceitos revolucionários sobre o papel da música na cultura. Wagner via a música como a mais elevada forma de expressão artística, capaz de transcender os limites da linguagem e comunicar diretamente com o espírito humano. Esta visão ressoou profundamente com Nietzsche, que começou a desenvolver suas próprias teorias sobre a importância da música na filosofia e na vida. Em uma carta a um amigo, Nietzsche escreveu: A música de Wagner me abriu os olhos para possibilidades que eu nunca havia considerado antes. É como se, através de suas composições, eu pudesse vislumbrar o âmago da existência. As discussões entre Nietzsche e Wagner frequentemente se estendiam noite adentro, abordando temas como a decadência da cultura moderna, a necessidade de uma renovação artística e o papel do mito na sociedade. Wagner, com sua visão de uma arte que poderia regenerar a cultura alemã, encontrou em Nietzsche um aliado entusiasta e um defensor eloquente de suas ideias. Nietzsche, por sua vez, começou a ver em Wagner a encarnação do gênio artístico, uma figura capaz de liderar uma revolução cultural. Em seus primeiros escritos sobre Wagner, Nietzsche o descreveu como um titã da cultura, comparando-o aos grandes trágicos gregos.
No entanto, essa relação intensa e quase simbiótica não era isenta de tensões. À medida que Nietzsche desenvolvia suas próprias ideias filosóficas, começaram a surgir divergências sutis. O nacionalismo crescente de Wagner e seu antissemitismo, cada vez mais evidente, começaram a causar desconforto em Nietzsche, que buscava uma visão mais universalista da cultura. Apesar dessas tensões latentes, o impacto de Wagner na filosofia futura de Nietzsche foi inegável. Os conceitos wagnerianos de vontade e decadência, bem como a ideia de uma renovação cultural através da arte, se tornaram elementos centrais no pensamento nietzschiano, mesmo que posteriormente reinterpretados e criticados. Em 1872, Nietzsche publicou seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, uma obra profundamente influenciada por suas conversas com Wagner. Neste livro, Nietzsche apresentou sua famosa dicotomia entre o apolíneo e o dionisíaco na arte grega, uma teoria que ele via exemplificada na música de Wagner. Wagner, lendo o manuscrito, ficou extasiado. Em uma carta a Nietzsche, ele escreveu: "Seu livro é incomparável. É a única obra estética que corresponde à minha concepção de arte." A publicação de O Nascimento da Tragédia marcou Nietzsche como uma nova e provocativa voz na filosofia alemã. Embora tenha sido criticado por muitos de seus colegas filólogos por sua abordagem não convencional, o livro estabeleceu Nietzsche como um pensador original e ousado. À medida que a década de 1870 avançava, a relação entre Nietzsche e Wagner começou a mostrar sinais de tensão. Nietzsche, cada vez mais, desenvolvia ideias que divergiam da visão wagneriana. Sua nomeação como professor na Universidade de Basileia, tão novo, aos 24 anos, um feito extraordinário, marcou o início de uma carreira acadêmica que o levaria por caminhos cada vez mais distantes de Wagner. Em 1876, Nietzsche compareceu ao primeiro Festival de Bayreuth, onde as óperas de Wagner foram apresentadas em um teatro especialmente construído. Este evento, que deveria ter sido o ápice da colaboração entre Nietzsche e Wagner, acabou marcando o início do fim de sua amizade. Nietzsche, observando a pompa e a grandiosidade do festival, começou a questionar se a arte de Wagner realmente representava a revolução cultural que ele havia imaginado. Em seus escritos posteriores, ele refletiria: "Foi em Bayreuth que me despedi de Wagner. Não suporto nada que seja teatral." Apesar do eventual afastamento, o impacto de Wagner na vida e obra de Nietzsche foi duradouro. Mesmo em seus escritos mais críticos sobre Wagner, Nietzsche nunca negou a importância que o compositor teve em seu desenvolvimento intelectual. O encontro com Wagner marcou um ponto de virada na vida de Nietzsche. Foi através desta relação que o jovem filólogo se transformou em um filósofo original e influente. As ideias discutidas durante esses anos formativos sobre arte, cultura, mito e a condição humana continuariam a reverberar ao longo de toda a obra filosófica de Nietzsche. Ao refletir sobre esse período de sua vida, anos mais tarde, Nietzsche escreveria: "Wagner foi, sem dúvida, o maior acontecimento da minha vida." O encontro com Wagner não apenas abriu novos horizontes intelectuais para Nietzsche, mas também o colocou no caminho que o levaria a se tornar um dos filósofos mais influentes e controversos da história moderna. A jornada que começou naquela tarde de outono em Leipzig continuaria a moldar o pensamento deste filósofo, que, para além de Wagner, cultivou outras importantes e controversas amizades. Duas dessas amizades tão intensas e contraditórias falaremos no próximo episódio.